Pastor Edmilson Silva, a serviço do Rei Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez falar de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor, meu amigo Ariovaldo, que quando conheci ele, acho que, se não me engano, em 2017, ali no serviço, ali onde Deus usou ele muito para falar comigo, para tirar dúvidas que eu tinha feito em orações. Deus tem usado este vaso, Deus continue abençoando poderosamente os pastores desse ministério, os obreiros, cada obreiro desta casa. Deus continue abençoando. Eu agradeço também a minha esposa por estar me acompanhando também em minhas agendas, meus filhinhos, que Deus continue abençoando poderosamente. E eu trago também a saudação do meu pastor Fabiano, onde eu congrego ali do Ministério Unidos em Cristo. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro da campanha, Gênesis 7. Vou estar falando só aquilo, prometo aos irmãos que eu vou ser breve, vou estar falando só aquilo que Deus colocar no meu coração, porque nós sabemos que não é de muito falar, é de ouvir e guardar na tábua do coração. E que os irmãos fiquem atentos ao que o Espírito Santo tem a dizer para nós nesta noite, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 7, teu título tem Noé e sua família entra na arca. Fala assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Os irmãos podem tomar vossos assentos, eu não vou estar orando. Servo de Deus tem feito oração, sinta a presença de Deus aqui nesta noite. Deus é real nesta noite aqui, Deus é real nesta casa. Aleluia. Eu já tenho ouvido a voz de Deus através das oportunidades. Deus tem se manifestado aqui no nosso meio. Só não sentiu a presença de Deus nesta noite quem não está ligado no trono da graça. Mas eu não sei o que você vem buscar da parte do Senhor, mas creia, aleluia, creia no seu coração, creia no Senhor, que você da mesma maneira não vai sair esta noite. Como eu costumo dizer, eu sei bem de onde Deus me tirou, eu sei bem quem eu sou, e eu sei também para onde eu vou, para onde eu quero chegar, pastor, como eu já falei nesta noite, porque a gente tem que ter um foco, a gente temos que ter um foco na nossa vida, porque Deus ele tem uma promessa de salvação para a nossa vida. É o que nós nunca podemos esquecer, é isso. Além do mais, ele ainda faz outras promessas que muitas das vezes nós nem merecemos, que nós vamos, aleluia, viver as promessas do Senhor nesta terra em vida, porque ele, quando ele promete, ele não é filho do homem para que minta, e nem que se arrependa com aquilo que ele promete. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele programou esta noite para que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. O Senhor tem me tirado do tráfico, tem me tirado, aleluia, do terreiro de Candomblé, onde eu convivi a minha vida, aleluia, desde pequenininho. A minha mãe, ela é mãe de santo, lá na Bahia. Eu saí da Bahia, vim para cá, para Piracicaba, em 2003, e Deus começou a trabalhar na minha vida. A minha vida, o jeito que eu vivia, eu achava que a qualquer momento eu ia padecer, pastor, a qualquer momento eu ia morrer. E certamente, se eu continuasse do jeito que eu vivia, era o que acontecia, era isso. Só que quando eu estava lá na Bahia, Deus já levantava vasos para falar que eu seria um pregador da palavra de Deus. Eu sou um vaso do Senhor, escolhido do Senhor para fazer a obra do Senhor. Só que no tempo que um vaso se levantava para falar para mim, pela maneira que eu estava vivendo, eu não acreditava, eu descartava todas as possibilidades, todas as chances que eu pudesse. Eu passava de frente da igreja, eu desejava no meu coração de um dia poder estar ali congregando com os irmãos. E mal eu saberia que hoje eu estaria aqui ministrando a palavra de Deus. Porque é assim que Deus faz quando Ele promete. Pode passar o tempo que for, mas Deus cumpre. Deus cumpre. Agora nós vamos entrar na palavra. Esta palavra aqui, o povo estava corrompido. Quando nós entramos aqui no contexto dessa história, quando Deus ele chama Noé, ele vê Noé um homem justo perante o Senhor,
ele chama Noé e avisa para Noé que ele ia acabar com aquela humanidade, com aquela raça, porque ali o pessoal ali, aleluia, estavam ali praticando iniquidades, praticando pecados, aleluia, vivendo numa prática pecaminosa, desagradando os olhos do Senhor. Então o Senhor decidiu acabar com a humanidade, com tudo aquilo que Ele criou. Ele decidiu acabar com tudo aquilo. Aleluia. Aí Ele fala para Noé construir uma arca. E Noé escuta a voz do Senhor. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, por que Noé ele obedece a voz de Deus, ele não duvida. Porque a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia fala que Noé, no seu versículo 9, a Bíblia vai falar: e estes são a geração de Noé, era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Veja que a Bíblia deixa bem claro em falar que Noé conhecia Deus. Mas ele sabia bem com que ele estava lidando, porque ele andava com Deus. Não foi o qual, aleluias, a Bíblia fala desde o princípio, aleluias, no livro de João, no seu capítulo 1, fala que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, aleluias, e habitou entre nós, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Que este o Verbo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que antes de Noé, antes de Adão, antes que tudo fosse criado, já estava ali nosso Pai Celestial, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo falando sobre as águas. Aleluia. Aí quando nós paramos, nos deparamos, quem somos nós para deixar a presença de um Deus tão poderoso, por causa de muitas das vezes de uma circunstância? Se Ele é o próprio Deus da circunstância, Ele é quem criou todas as coisas, inclusive a circunstância na nossa vida. Aleluia. Aí estava tudo corrompido, e Deus fala para Noé construir uma arca. E Noé passa ali a parte do seu tempo ali construindo aquela arca. Noé não duvida, irmãos. Nós trazer esta palavra para o tempo de hoje, traçando um paralelo com o tempo que nós estamos vivendo, não é diferente, porque os Noé da vida somos nós. Os Noé do tempo de hoje somos eu e você, que são chamados para fazer o ídolo do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. Imagina ali Noé construindo aquela arca, se dedicando ali todo o tempo da sua vida para construir aquela arca. E pessoas ali chegando ali, aleluia, até Noé muitas das vezes, até para desfazer, para falar: para com isso aí, que não vai dar em nada. Tu vai se dedicar ao teu tempo, aleluias. E Noé fazendo aquela arca ali, trabalhando o tempo inteiro naquela arca e anunciando que haveria um dilúvio. Só que as pessoas, irmãos, nós notamos, vemos claramente que as pessoas não estavam nem aí. Ela não estava nem aí, pastor, se ia vir dilúvio, se não ia vir. Aleluia, não estavam crendo. Não estava crendo no que estava saindo pela boca de Noé, que viria um dilúvio. Assim também somos nós, irmãos. O tempo de hoje não é diferente. A gente prega que Jesus ia voltar e muitas pessoas estão duvidando. Muitas pessoas estão dormindo, estão desapercebidos. E não é só lá fora não, irmãos. Não é só ímpio que estão desapercebidos, não. Dentro da igreja também, irmãos. Cristãos, irmãos. Eu não estou falando aqui dentro da igreja, estou falando geral. A maneira que nós estamos vivendo hoje, nós vemos pessoas dentro da igreja fazendo pessoas desistindo, querendo parar, querendo entregar tudo. Aleluia. Aleluia. Glória. Por quê? Porque não está crendo de fato que Jesus vai voltar. Porque se eu creio que Jesus vai voltar, irmãos, eu tenho que estar preparado. Eu vou passar por tudo nessa vida, mas só que eu não vou desistir. Por quê? Porque eu sei que vai valer a pena. Só que tem pessoas, irmãos, nesse momento, que já está desacreditado que Jesus vai voltar. Porque se passaram, aleluia, depois de Cristo 2023 anos, aleluia, se passaram,
e até hoje Cristo não voltou, e pessoas pregam, pai prega, aleluia, o avô prega para o seu neto, gerações após gerações, e nada de Cristo voltar. Só que tem uma palavra que Pedro vai falar, aleluias, que Pedro vai aconselhar para a igreja, para os irmãos em Cristo Jesus, aqueles que esperam pela volta do Senhor. Quando alguém começar a falar, o Cristo não vai voltar, porque tu espera algo que não vem. Pedro vai aconselhar, Pedro vai falar, irmãos, não ignores, não dê ouvido para esses que falam, não ignore a palavra do Senhor, porque, aleluias, para o Senhor, um ano é como 1000 anos, é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou seja, o Senhor faz tudo no tempo perfeito. Glória a Deus. É tudo da forma dele, da maneira dele. Glória a Deus. E Noé estava construindo esta arca, e no pensamento de pregador, eu imagino ali pessoas ali, aleluias, olhando para Noé e falando, olá, está se dedicando o tempo inteiro da vida dele, olá, está perdendo o tempo da vida dele, olá, ó, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim é pessoas no tempo de hoje, pessoas que não têm a visão do céu, pessoa que não está com foco no meu entendimento que você está, aleluias, muitas das vezes usado pelo próprio inimigo, para poder falar no teu ouvido, aleluia, que tu está perdendo tempo na casa do Pai, aleluia, para tu deixar tudo de lado, que tu está perdendo, que tu tem, aleluia, o mundo inteiro lá pela frente, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, Glória a Deus. Aleluia. oh, glória a Jesus, aleluia, Jesus. Só que, irmão, ele continua construindo esta arca, ele continua construindo. No verso 18, no versículo 18, o capítulo 6, no verso 18 vai falar: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teu filho. Veja que isso aqui é uma promessa. Deus faz uma promessa no versículo 18, e onde nós acabamos de ler cá embaixo. Ele vai e cumpre a promessa, que é onde ele fala para Noé, depois de tanto tempo, Noé construindo aquela arca, ele fala, porque hei visto justo. O Senhor, ele faz promessa, faz, só que para cumprir, nós temos que estar da mesma maneira de quando ele chamou, que ele fez a promessa. Porque ele nos faz promessa, só que vai passando o tempo, e parece que nós vamos se esquecendo da promessa. Aleluia, só que melhor do que focar na promessa, é focar naquele que fez a promessa. Porque ainda que a promessa não se cumpriu, é porque ainda não chegou o tempo. Mas se você focar na promessa, alguém pode falar aí, ó, ele não fez nada, até agora não aconteceu nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas quando está focado naquele que fez a promessa, não quer fiel para cumprir, aleluia. Aí eu quero ver. Já foi dito nesta noite aqui sobre a vida de Jó, através do louvor. A Bíblia faz questão também de deixar bem claro no começo, que fala que havia um homem de osso, qual o seu nome era Jó, e este homem era um homem íntegro e reto, temente, obediente a Deus. Veja que este homem, ele era temente ao Senhor, obediente ao Senhor, ele procurava andar, aleluia, fazendo o querer e a vontade de Deus. Só que a Bíblia também vai falar, aleluia, vai deixar bem claro que chegou o momento de amar veio na vida de Jó, aleluia, um momento, Jó ali, aleluia, apresentar os seus filhos ao Senhor. Ele falava, Senhor, se por acaso os meus filhos têm blasfemado de ti, tem pecado contra ti, Senhor, aleluia, tem misericórdia dele, Pai. E ali apresentava os seus filhos em orações. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai deixar bem claro que em um certo tempo veio se apresentar os anjos lá ao Senhor, e junto com eles veio também Satanás. E Deus inicia a conversa para Satanás de onde vez, e ele falou: vim de andar e rodear pela terra e passear por ela. E Deus pergunta: tu viu lá o meu servo Jó? Deus perguntou porque sabia que Jó era fiel, porque
porque jamais Deus ia usar Jó de isca para Satanás. Porque quando foi na vida de Pedro, que Pedro não estava preparado, aleluia, que Pedro fala que estava pronto para ir morto, para ser crucificado com Jesus. Jesus fala: Pedro, calma, Pedro, eu sou o que há dentro de ti aí, Pedro, calma, aleluia, Jesus. E ele fala para Pedro: Pedro, eu roguei para Satanás não se andar contra ti, porque ele sabia que Pedro não estava pronto, aleluia, para ir crucificado, para ir morto com Jesus. Pedro não estava pronto, irmãos. Por isso que Jesus não deixou que Satanás se andasse contra a vida de Pedro, porque Pedro foi adiante, Pedro negou Jesus. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, não cantarás o galo 3 vezes antes que tu me negue. Antes que tu me negue por 3 vezes, não cantarás o galo. Pedro nega por 3 vezes, o galo canta. Ele fala que ninguém sabe senão o Pai que está no céu, que é Deus, que nem ele mesmo foi revelado. Aleluia. Só que tem uma coisa que foi revelada, irmãos. É o que já está acontecendo aí, os sinais. É Deus, aleluia. Tem pessoas que estão dormindo. Porque eu imagino entrando dentro desta passagem, pastor, quando Deus fala que vai mandar o dilúvio, depois de 7 dias, aleluia, começando a cair os primeiros pingos, aleluia, começando a dar aquela chuva, aleluia. Aqui em Piracicaba, irmãos, é uma cidade, aleluia, que nós vemos, aleluia, que ela não tem, aleluia, estrutura para receber muita chuva, aleluia, basta chover 2 dias direto, que você vê, aleluia, a cidade, aleluia, que atravessa a cidade de ponta a ponta, vê, aleluia, cai no centro, é como se fosse uma bacia, aleluia, basta chover um pouquinho, começa, aleluia, os carros molhar na água. Agora imagina uma semana de chuva sem parar, os primeiros pingos caindo, pessoas que eram, aleluia, tirou tudo da vida de Jó, tirou família, tirou toda a riqueza, a prosperidade de Jó, tirou o servo de Jó, tirou tudo. Imagina aquela árvore cortada. A Bíblia fala que Jó foi a árvore cortada. Só que tinha uma coisa, tinha um detalhe, que a Bíblia deixa bem claro, que ainda fala que ainda que a árvore seja cortada, ela se renovará. Sabe por quê? Porque tinha raiz. Tinha raiz. O crente que tem raiz, o inimigo, ele pode fazer de tudo para querer arrancar você da presença de Deus. Mas eu quero ver arrancar o crente que tem raiz. Eu quero ver arrancar o crente que da presença de Deus tem raiz. A de Satanás foi dada, a sentença dele no fogo eterno. Só que ele quer levar, aleluia, quanto mais puder levar com ele, para ele é melhor. Aleluia, ele quer arrancar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja. Eu já estou finalizando. Glória a Deus. E se nós não estiver alicerçados em Deus, porque a raiz é intimidade. A raiz, como é que nós crescemos raiz? Porque tem pessoas, pastor, que querem crescer só por fora, quer crescer para todo mundo ver. Não, eu quero pregar em várias igrejas, eu quero sair cantando em todas as igrejas, eu quero aparecer, eu quero ter meu nome, aleluia, eu quero que meu nome que apareça, coloca lá no topo. Tem pessoas preocupadas tanto, pastor, com o seu nome no topo, mas não está preocupado com o seu nome escrito no livro da vida. É verdade, aleluia. Aí cresce para cima, todo mundo vê, como se tivesse um crente alicerçado mesmo. Só que basta um vento, uma tempestade, tira da presença de Deus. Só que quando tem raiz, tem alicerce, ele pode fazer de tudo, não tira. Não tira da presença de Deus. Não tira, pode tirar tudo, faz igual Jó, tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. E diz igual como Davi falou, só não tira de mim a tua presença. Aleluia, Jesus. Então o dilúvio veio. E ele colocou todos os animais, colocou a sua família dentro da arca, passou todo esse tempo dentro desta água, e se acabou toda aquela geração que estava em pecado contra o Senhor. Da mesma forma que o Senhor falou, ele fez, e renovou tudo. Depois ele faz um pacto, e ele jura que não destruiria mais com a humanidade, o ser humano que ele fez. Aí aparece o arco-íris. O arco-íris que nós temos hoje é o sinal de Deus. É o sinal que Deus fez, a aliança que Deus fez com nós, seres humanos. Por isso que isso são fatos de nós não sermos consumados. É a sua infinita misericórdia. E como já foi dito nesta noite,
E o homem sempre pecando, e Deus levantando o outro. O homem pecando e Deus levantando o outro. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí Deus olha para a terra e vê todo mundo caindo, todo mundo em pecado. Aí Deus fala: vou mandar um. Envia o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele se entrega na cruz do Calvário, como já desde o princípio do ministério dele, que ele fala da forma que ele falou que seria, e assim foi. Se entrega na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscita. Só que antes de tudo isso, ele promete: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei ele, o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que nos consola, é Ele que está aqui conosco nesta noite, é Ele que conduz nossos passos, é Ele que nos fortalece, é Ele que renova a promessa de Deus na sua vida. É Ele, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. E a maior promessa, para encerrar, a maior promessa é essa: é que Ele falou que Ele não nos deixaria órfão até que Ele viesse, que Ele enviaria o Consolador. Se Ele falou que Ele vem. Pode passar o tempo que for, só que nada dessa terra aqui para aquilo que Ele tem preparado para nós. Aquilo que o homem não viu, que o homem nunca viu, que não chegou no coração do homem, é o que Ele tem preparado para nós. Para quem gosta de prosperidade aqui na terra, vai pisar em rua de ouro, aleluia. Vai ter muro de pedra de jaspe, aleluia, diamante, aleluia, aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.